Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, eita, glória a Deus, 21. Amém? No livro de Gênesis é difícil. Se você começar de Apocalipse voltando, vai ser o último. Se começar agora daqui para lá, vai ser o primeiro. Amém? Todos? Todos encontraram? Gênesis 21. Nós vamos estar lendo a partir do 14, verso 14. Glória a Deus. Aqui no cabeçalho está dizendo assim, para te ver: o despedimento de Agar e Ismael. Amém? Verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também deu, então lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida toda a água do odre, achou do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à direita, a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, dizendo: os céus desceram dos céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar alto até desde o lugar alto onde está. Verso 18: ergue-te, levanta o moço e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, colhe da tua palavra diante da tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, pois simplesmente sou cinza e pó, nada tenho, Senhor, para oferecer à tua igreja. Mas se tu és o dono da igreja, eu sei que o Senhor tenha falado conosco, Pai, nesta noite. Então eu te convido, ó Pai, vem e toma o teu lugar de honra, pois que o homem desapareça, mas que o Senhor apareça. Toma o teu lugar nesta noite e fala, Pai, do menor ao maior. Que a tua mão seja sobre cada um, guardando e o protegendo e trazendo, Pai, à existência os teus sonhos e projetos. Assim, Pai, o teu servo ora a ti e te pede em nome de Jesus. Estabelece, Pai, o teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu vou poder se apertar? Glória a Deus. Quem conhece a história de Agar e Ismael? Para quem não conhece a história de Agar e Ismael, Agar era uma egípcia, serva de Sarai, que era Sara, mulher de Abraão. Deus dando promessa para Abraão, e Abraão ficando velho, a Sara não poderia dar à luz ao filho para cumprir a promessa de Deus na vida do seu senhor Abraão. Deixa eu lhe dizer,
Ela pegou a sua serva Agar e entregou para Abraão, deitar com ela, coabitar com ela e deu um filho da promessa. Mas deixa eu te dizer, Deus fala para mim e fala para você que Ele não precisa da minha e da tua ajuda para que as promessas dele se cumpram na minha e na tua vida. As promessas de Deus não dependem de mim e de você para se concretizar na minha vida. Da minha ajuda e da tua ajuda. Simplesmente eu estar na obediência. Então Sarai, agora sendo Sara, pegou a sua serva e entregou para o seu marido deitar com ela, e ali ela deitou com ela, com Abraão, e ali coabitou e teve um filho, e colocou o nome dele de Ismael. No tempo oportuno Deus dá o filho a Sara, pois era o filho da promessa. E agora vamos ver, Ismael está zombando de Isaac. E ali agora Sara olhando aquilo dali, Deus chega para Abraão e diz: olha, manda a tua serva embora com o teu filho, manda embora, pois ele não vai reinar juntamente, escravo não vai reinar juntamente com o da livre. A promessa é de Isaac, não é de Ismael. E ali a Bíblia nos relata, onde nós lemos que Deus mandou Abraão agora pegou de cedo pela madrugada, pegou pão, pegou água, de água, entregou na mão de Agar, no ombro de Agar, e pegou o menino, agora entregou para a mãe e disse: olha, vai-te embora. Vamos analisar um pouco. Você viu que Abraão foi feliz por mandar o seu filho embora? Quanto pai tem o prazer e a alegria de mandar o filho embora sem saber qual vai ser o destino dele? Mas por que isso aconteceu, pastor Gonçalo? Pois quis ajudar a Deus. Deus não precisa da minha e da tua ajuda, pois a Bíblia diz que no 6 dias Ele fez todas as coisas, no 7 descansou. Ele já fez todas as coisas, Ele está no controle e domínio de tudo. Ele não precisa da minha e da tua capacidade, pois Ele é o dono da capacidade. Glória a Deus. E eu vejo agora aqui Deus agora mandando Abraão mandar o seu único filho ali, né? Agora o seu filho primogênito, e ir embora juntamente com a mãe. Com certeza o coração de Abraão ia arrebentar naquele momento, irmão. Arrebentado naquele momento. Mas sabe o que é que me alegra? Sabe o que é que me alegra? É porque Deus, na nossa irresponsabilidade, Deus ainda dá agora vamos dizer assim, ainda tem um cuidado no seu com a minha e a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão mandou Agar e mandou agora Ismael embora. E eles iam com um pão e iam com água pelo deserto. E no meio da jornada a água acabou. Agora com certeza o menino já está quase desfalecendo de sede. E ela, sem querer ver a morte do seu filho, botou ele debaixo da árvore ali e afastou no tiro de uma flecha, vamos dizer, de um arco. E ali sentou à frente e começou a lamentar. Começou a chorar. Começou a chorar. Você já imaginou o choro dessa mãe? Sabe como era o choro dessa mãe? Vendo seu filho ali pronto a morrer com sede, sem ela poder fazer nada. Pois estava no meio do deserto sem nada para dar para o seu filho. Mas a Bíblia diz que ela chorava, clamava. Mas olha para te ver, o que me chama a atenção. Você ouviu o choro da mãe? O lamento da mãe? A Bíblia diz que o Senhor ouviu o choro do menino, da criança. Muitas vezes nós somos irresponsáveis. Os nossos filhos não têm culpa nenhuma pela nossa irresponsabilidade. O Senhor não ouviu o choro da mãe. O Senhor ouviu o choro do menino. E chega para a mãe. Olha para te ver no verso 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, dizendo, descendo dos céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Olha para te ver a misericórdia de Deus para a família do homem e da mulher.
A casa estava achando que era a destruição do seu filho. A destruição era o fim. Mas eu me alegro, sabe por quê? O Senhor conhece muito bem a nossa necessidade. E quando tem um choro, um lamento verdadeiro, Deus não se agora assim, não se afasta e nem rejeita uma verdadeira adoração. Aqui é onde a Bíblia nos revela e é onde já foi relatado essa noite que o Espírito Santo agora intercede por nós com choro inexprimível. Aleluia, Deus. Vamos dizer assim, o Espírito pegou ali aquele, começou o Senhor pegou ali o choro daquela criança e levou até as narinas do Senhor. E Deus olhando diz: olha, vai depressa, pois eu estou vendo o inocente padecendo com sede, estou vendo um lamento, uma destruição, e tu leva as boas novas. Como assim, Senhor? Vamos dizer assim, vamos frasear. Como assim, Senhor? Tu diz para ela que a criança não vai morrer, e tu diz para ela que eu ouvi sim o choro da criança, e ainda mais diz para ela que não vai parar aqui. Não vai parar aqui, pois eu dei promessa ao meu servo Abraão, pois dele eu farei uma grande nação. E mais uma vez eu testificar para ela. Aleluia. Aleluia, Deus. Do menino eu farei uma grande nação. Aleluia, Deus. Sabe o que é que me alegra? Sabe o que é que me alegra? Deus poderia ter olhado para irresponsabilidade de Abraão, de Sara, pois não ter confiado na palavra do Senhor, não ter guardado, vamos dizer assim, aquilo que o Senhor prometeu, que ele ia ser pai de 22, mas vamos dizer assim, era através da sua esposa, não era de uma serva, não era concubina, não era de nada disso, mas era através da sua esposa. E Deus olhando para essa irresponsabilidade de Abraão e de Sara, mas mesmo assim Deus agora entrou em providência, pois eu ouvi um clamor de alguém que não devia nada. Aleluia. Aquela criança não devia nada. Aleluia, Jesus. Sabe o que o Senhor fala para mim para ti essa noite? Não importa onde tu nasceu e como tu nasceu, não importa que foi debaixo da mesa ou foi agora, vamos dizer assim, agora foi irresponsabilidade do teu pai e da tua mãe. Vamos dizer assim, lugar errado, família errada. Tem isso, família errada? Agora me pegou, né? Tem, meu amado. Vamos dizer assim, quando a jovem se deita com pessoas erradas, pessoas casadas, então a criança nasceu em família errada, de forma errada. Mas eu me alegro, sabe por quê? Porque isso não determina o meu final. Isso não determina o teu final. Da forma que você nasceu. O que vai determinar o teu final? O teu final é da forma que nós andamos diante da presença de Deus. Aleluia. É como nós nos comportamos diante de Deus. Ser bem sincero, quando a criança decide não servir ao Senhor, ainda que a mãe clama, chora e lamenta, deixa eu ser bem sincero para você, Deus não vai ouvir, pois Ele está querendo ouvir a voz da criança. Como assim? Eu já vi muitos. Isso é bem claro, os irmãos, ou irmã, mulher de Deus, do grupo da intercessão lá em Brasília, do ICRA, da Igreja Batista do Mundo, onde eu nasci. Ela orava e pagava o preço pelo seu filho nas drogas. E o Senhor disse: eu vou tratar com ele. E ela esperando Deus tratar com ele: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E Deus agora falando, sabe o que acontece? Um belo dia, belo nada, meu irmão, para lhe dar hoje anda arrebentado o coração. Sabe o que foi que eu contemplei? O corpo dele caiu no meio do asfalto quente e a pele arrancando do couro. E a mãe sem poder levantar o filho, morto. E agora, vamos dizer, e sem chegar, a polícia sem chegar, vamos dizer assim, sem fazer agora todo o procedimento. Você entendeu? A mãe orava, a mãe clamava, pediu ao Senhor: Senhor, tira os meus filhos da droga, faz isso. Mas o menino decidiu a não sair agora daquele mundo e nem voltar à presença de Deus. A mãe estava pagando preço.
E era nascido no casamento. O pai e a mãe eram casados. Mas tem um tal de livre-arbítrio que o Senhor Jesus nos entregou, que destrói muitos, pois não quer se encurvar, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa necessidade diante da presença dele. Pois daqui eu vejo esse menino, vamos dizer, chorando. E Deus ouviu, clamou o choro da criança, e desceu e deu promessa. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, Diaconisa Francisco Schiller: quem tem promessa de Deus não morre não. Não morre não. Ser bem sincero, eu vi o povo sair da terra do Egito, uma promessa de entrar na terra prometida, com uma nave de mel. Tem vários, da idade de 20 anos para cima, daqueles que saíram da terra do Egito, não entraram na terra prometida, senão 2 só, Josué e Caleb. E por que esses varões morreram no deserto? Se tinha promessa, por que eles morreram no deserto? Pois desejaram voltar atrás, esqueceram da grandeza do seu Deus, e agora como ele lhe chamou para servir. Quer dizer que a criança, ela não vai morrer no pecado do pai e da mãe, mas quando a criança cresce, chega na sua fase de adolescente, ele já tem domínio próprio, ele já tem a sua linha de raciocínio. O pai é lutando para tirar: não faz isso meu filho, não faz isso meu filho, não faz isso meu filho. E o filho só dizendo: eu comando a minha vida, eu comando a minha vida. Olha só, o pai e a mãe não querem me deixar ser feliz, e o pai está querendo poupar da destruição. Mas quando a criança é reta diante de Deus, a mãe está clamando, e Deus não ouviu, nem foi o clamor da mãe, foi da criança. Foi da criança. O Senhor está dizendo para mim e para você, sabe o quê? Que Ele ouve o clamor da criança também. Ah não, primeiro eu vou agora viver, eu vou passar da minha fase de criança, a minha adolescência, eu vou chegar na fase, vamos dizer assim, maduro, aí é que eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus de corpo, alma e espírito. E o Senhor está dizendo que ouve o clamor das crianças. E a Bíblia diz que dessas, tais, é o reino dos céus. E nós, para ser, vamos dizer assim, alcançar algo diante de Deus, temos que ser como uma criança. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. A mãe do coração amargurado, entristecido, eu tenho certeza que a partir desse momento aqui, nunca mais a vida dela foi a mesma. Mas essa mulher nem de Israel era. A Bíblia diz que era egípcia. E receber promessa da parte de Deus. Deus está mostrando para mim e para você que Ele faz exceção de pessoas, mas Ele faz distinção. Ele faz distinção daquele que serve e daquele que não serve. Eu fico maravilhado, meu irmão. Eu fico maravilhado. A Bíblia diz que o Senhor visita a iniquidade do pai e do filho, a terceira até a quarta geração daquele que lhe aborrece. Mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe amam e guardam os seus mandamentos. Abraão, não te preocupa, manda o rapaz embora. Manda embora a mãe e tudo. Ele não vai rir nada. Com Isaac não. Mas não te preocupa, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Eu vou fazer dele uma grande nação. Aleluia. Mas Deus tinha feito promessa para Agar. Diante de Agar, tinha feito promessa para Abraão. Aleluia. E o Senhor mais uma vez vem testificando a vida de Agar. E olha só o que a Bíblia diz. No verso 18,
O verso 19 diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o homem de água, e deu de beber ao moço. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, meu querido. Nesse momento tinha alguém chorando, lamentando, e estava tendo fim. A destruição chegou, não tinha solução. Deus não precisa de 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos para mudar o cativeiro de alguém. Deus precisa de segundos. Segundos. Aleluia, Deus. Agar, e o menino estava lamentando, chorando. Agora vamos ver, Agar vai estar sorrindo, pois aquilo que era aflição, que era destruição, angústia, se transformou em riso, pois Deus faz isso na minha e na tua vida. Na minha e na tua casa, na minha e na tua família. Quando nós entendemos o propósito de Deus e os benefícios que Deus nos tem para nos entregar, nós vamos agora sorrir, meus amados. Agar agora está pegando água, vamos dizer assim, que era a destruição para ela, agora ela está sendo farta. Pegou? Não. Aquilo que está sendo a tua destruição, o teu lamento, Deus entrando em providência, traz bonança, traz restauração. Ah, mas eu nem mereço. Não é porque você merece, não. Essa aí, egípcia aqui poderia olhar dessa forma: eu não mereço, Senhor. E o Senhor está dizendo: não é pelo teu merecimento, não é pelo teu merecimento, mas é quando eu quero agir, eu quero ver quem vai me impedir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querendo Deus operar, quem pode parar? Agar está contemplando, meu amado. Agar está contemplando a grandeza e a maravilha de Deus, e ainda recebendo promessa, a qual estava prometendo que dessa criança ele não ia morrer no deserto. Dessa criança aqui, ela não ia padecer na mão do adversário. Mas ele estava dizendo que dessa criança ele ia fazer uma grande nação. E a Bíblia diz, olha para te ver. Glória a Deus. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi cheio, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aleluia. Me mostra que hoje a Bíblia está relatando a destruição de Ismael. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor está trazendo a prosperidade na vida daquela criança. A prosperidade. Aleluia, Deus. Sabe por que muitas vezes a nossa casa está naufragando, está destruída? Nós não temos ensinado os nossos filhos. Com certeza, vou ser bem sincero para você. O que levou essa criança a chorar? A necessidade. Não é assim? Pois a necessidade nos ensina a chorar, a gritar, espernear. E Deus, sabendo a necessidade, Ele veio com o suprimento. Mas eu tenho certeza que essa criança, ele já tinha ouvido muito seu pai falar a respeito desse Deus vivo, esse Deus poderoso, o Deus que tinha lhe dado promessa, o Deus que tinha dado agora aquela riqueza para ele. Começava a anunciar com certeza.
tua vida, como está a tua casa, a tua família. Aleluia, Deus. Como está a família. Eu tenho para te dizer. Se você serve a Deus, e se esse Deus que mudou a história de Ismael e de Agar te deu promessa, ele ainda hoje é o mesmo Deus para cumprir as suas promessas. O que me chama a atenção é que Deus deu promessa, ouviu o clamor, o choro da criança, deu promessa para Agar e para a criança, e lá no final da vida assim, olha aí essa criança, Deus era com ela. Deus era com ela. E ele cresceu. E foi flecheiro. E casou com a egípcia. Se Deus não fosse com ele assim, e a criança foi, andou um tempo, morreu de fome e de sede. Depois daquela passagem, ele morreu de fome e de sede e não alcançou crescimento de nada. Sabe o que ele traz para mim e para você? O homem sem Deus. O homem sem Deus é um relacionamento destruído. O homem sem Deus é uma família destruída. O homem sem Deus, ser bem sincero, é trabalho destruído, é caráter destruído. Mas quando o homem tem temor de Deus, ele tem até medo como se comportar. Ele tem até medo como se comporta. O homem que tem temor de Deus, ser bem sincero, ele olha e vê todos os benefícios da parte de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós vamos para nossa casa e acha sem solução. Amém? Glória a Deus. Não tem solução. Tem certas coisas que a gente olha e só Jesus na causa, se não for. E é a realidade. É só Ele. Pois se não fosse Deus naquele momento, Agar simplesmente tinha morrido juntamente com Ismael. Mas o que mudou a história deles dois foi alguém que tem intimidade com Deus. Agar não tinha intimidade com Deus, Ismael era uma criança. Mas a Bíblia diz que Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão ouviu a voz do seu Deus. Abraão determinou no seu coração de obedecer a voz do seu Deus. O Senhor faz misericórdia até mil gerações daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Eu quero te dizer essa noite que vale a pena sim nós servir o Senhor. Vale a pena sim nós apresentar nossa casa diante do Senhor. Vale a pena sim nós ser fiel diante do Senhor. A Bíblia diz que nós sendo infiel, Deus continua sendo fiel para conosco. Amém? Então você pode ser infiel, pois Deus continua sendo fiel. Amém? Amém, meu irmão. Misericórdia. Você já imaginou? Hã? Você já imaginou? Eu sendo infiel diante de Deus, Deus sendo fiel comigo. Então Deus é infiel nesse momento. Deixa eu dizer como a Bíblia diz e explica essa passagem. Ele continua sendo fiel naquilo que ele falou. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Ele é fiel sim do que ele falou, não é com você não. Muitas vezes a pessoa planta para si e diz assim: eu posso fazer o que eu quiser. A Bíblia diz: se eu for infiel, Deus continua sendo fiel comigo. Não, meu irmão. Deus é fiel na sua palavra, naquilo que ele determinou. O que eu planto, eu colho. Aleluia. Não, eu pensei que Deus ia passar a mão na minha cabeça, ver meu infiel. Não, meu irmão. Misericórdia. Deus ia perder até o seu trono dessa forma.
Pois naquele canto eu podia topar diante de agora de todos que ia julgar e achar muitos agora ia condenar o próprio Deus então. Imaginou? Pois só porque ele fez isso, eu passava na cabeça do bichinho, ele fez isso e isso não se arrependeu, eu passava na cabeça do bichinho que ele fez isso, eu continuo sendo fiel. Que isso? O que nós plantamos, nós colhemos. O que nós plantamos, nós colhemos. Deus continua sendo fiel em cima da sua palavra. Não é em cima da minha fidelidade não, mas que eu sou infiel, Deus vai ser fiel para me dar isso, daquilo, daquilo. Deus vai me dar eu sendo fiel. Que isso? Nunca. Agora se você vem na casa do Senhor, se você ensina os seus filhos o caminho que eu devo andar, e aí depois que eles não desvia, quando chegar lá na frente, ainda que ele desvia lá na frente, pois isso não é promessa, o Senhor, o irmão sabe? Os irmãos sabem que isso não é promessa de Deus? Quando a Bíblia diz assim, ó, ensina a tua criança o caminho que deve andar, ainda quando ele cresce, ele não desvia, isso não é promessa. O Senhor está dizendo para mim e para você, para nós ensinar os nossos filhos de tal forma que ele não venha desviar. Quantos aqui já pegou um filho ensinando bicicleta, aí agora andar de bicicleta, botou o bichinho em cima e jogou na cabeça da ladeira embaixo? Ensinando o bichinho. Mas você vai segurando, correndo atrás, vai acabando as pernas, ensinando. Daí a pouco, a criança aprendeu e disse, papai solta aí, mamãe solta, passei. Aí levantou, levanta de novo, o pai vai mais. É assim mesmo, vai aprender assim mesmo, levanta. Aí novamente segura, monta. Aí voltou novamente, agora só pai. Daí a pouco a criança aprendeu, nunca mais ela esquece. Pode passar 10 anos, 15 anos, 50 anos, mas ela não esquece de andar de bicicleta, pois o pai ensinou bem. É assim que o Senhor está dizendo para mim e para você, ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Aí depois o criança não desvia. E muitas vezes nós pensamos que nós só é trazer os nossos filhos para a casa do Senhor e largar na casa do Senhor. Fazer para o Senhor de qualquer forma. A criança cresce dessa forma, pensando que para o Senhor de qualquer forma ele recebe. Mas quando nós trazemos agora os nossos filhos para dentro da casa do Senhor, nós corrigimos nossos filhos, que nós ensinamos eles a se aceitar, como ele deve se comportar, deixa eu ser bem sincero, quando chegar o tempo dos filhos dele vai ensinar também da mesma forma. Eu me alegro, sabe por quê? Pois o Senhor me tirou de, agora o Senhor me trouxe uma família que onde não tinha um pai, mas tinha um tio, tinha pai. Como assim, pai? Aonde o pai estava ausente, se tivesse um tio era pai. Me te ataca e botava de castigo. E se ai que der tem o filho viesse aqui e dizer, ó papai, mamãe, o tio me surrou, era outra pisa. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Quando agora o tio reclamava de lá, o sobrinho estava se terminando, estava lugar para ele se arrumar. E a mãe e o pai não tiravam o direito do filho. Hoje nós estamos vivendo uma geração, sabe o quê? Que o pai, agora só o pai e a mãe têm direito. O meu filho, é eu que compro leite, a mãe é eu que trabalho para dar sustento. O tio não pode mais dar uma correção no sobrinho. Sabe o que acontece? Cresce um filho rebelde, sem saber honrar e respeitar os seus familiares. Está doendo. Está doendo. Mas é a realidade, meu irmão. É a realidade. Agora nós trazemos nossos filhos para a igreja, olha só. Se agora o que está ali na recepção corrigir nossos filhos, nós já queremos agora no pescoço dele. Está pegando meu filho. Só quem pode reclamar o meu filho é eu. Quer dizer que ele, que está aqui para agora cuidar, zelar, não deixar ele se machucar, não pode corrigir o meu e o teu filho que está na casa do Senhor e vai se comportando mal. Ele está fazendo mal para o teu filho? Ou ele está querendo livrar o teu filho da destruição? Ou ele está querendo educar o teu filho para andar na retidão diante da presença de Deus? Hã? Assim eu aprendi. De criança. Diago Fabiano, onde quando estava o pai e o mais velho me te atacam, botava de castigo. Valeu a pena. Eu tenho 44 anos, meu irmão mais velho que eu tenho 47 anos. Mas ainda hoje, se caso precisar, eu não levanto a mão para ele, sabe por quê? Porque eu aprendi que onde não tem pai, o mais velho é pai. É pai para zelar, é pai para dar carinho, é pai para agora ensinar a trabalhar, é pai para ajudar, dar dinheiro quando precisava, agora roupa, agora chinelo para calçar, na hora da correção não é pai, tu não é meu pai, ó pai, fulano me surrou, chegava lá o pai, ó, tirava a correção do mais velho, e hoje nós temos uma geração destruída, pois o pai, só quem pode bater e a mãe nem pode, pois a lei está agora obrigando você a não bater mais no teu filho, pois se você bater, você vai ser até preso. E muitos têm achado bom.
Mas ser bem sincero com os irmãos, se for preso, você é corrigindo os meus filhos. As minhas filhas, né? Glória a Deus, minhas filhas. São 5, Jesus. É? Mas a Bíblia me ensina para eu não afastar a vara. Não afastar a vara. Mas trazendo para a casa do Senhor, trazendo para a casa do Senhor já é o suficiente. Sabe por que nós estamos vivendo uma geração destruída? Por isso. Por isso. Tem a sala das crianças brincar. De primeiro, eram as crianças no colo do pai, quando puxava na orelha. Botava castigo. E ser bem sincero, tinha canela de fogo na época. O pai e a mãe, se olhassem com o olho meio torto assim, ponto, o filho já estava esperando, já ia escrever para casa, ó. Se fosse na casa de qualquer um. Se olhasse meio torto aqui, já está esperando. Quando o pai conversa qualquer coisa com a gente está esperando, porque sabe que a gente ia apanhar. Hoje, o pai pode agora corrigir, pode gritar, pode rasgar os cabelos, sabe, meu Deus, os filhos ficam sorrindo da cara do pai. Hã? Ele já fica assim, ó. O pai e a mãe, ó. Aí, ó. Hã? O pai abaixa a cabeça com vergonha, a mãe abaixa a cabeça, vai para casa. No outro dia está da mesma forma, chegou da mesma forma. Pastor, pega mais leve, pega mais leve. E vamos pegar mais leve então. Mas só porque você vai ver o teu filho descendo, não subindo. Pois eu preciso ver os meus filhos subindo, não descendo. Aqui eu estou falando do teu filho, eu estou falando dos meus filhos. Pois quando está saindo, vamos dizer assim, a disciplina, a correção, começa por casa. Por casa. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece? Cresce criança saudável diante da presença de Deus e recebe promessa de Deus. Promessa de Deus. Pois, agora quando recebemos uma promessa de Deus, nós temos uma segurança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo, meu irmão? Hoje em dia tá certo? Tá certo. E você precisa para você. Não é só no ministério servo de Cristo também, não. Não é só aqui nesse ministério servo de Cristo também, não. É onde você rodar nas igrejas de Cristo hoje. Aonde você rodar nas igrejas. É por isso que nós temos visto o nosso jovem, sabe, tem mais prazer em dizer que é do mundo que é da igreja. Sabe? Os nossos adolescentes têm mais prazer de cantar uma música do mundo do que um louvor para Deus. Os nossos jovens têm agora, vamos dizer, mais prazer de dançar agora lá para o mundo que de dançar na presença de Deus. Aleluia. E os adultos? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Cresce um menino mimado, irmão Tasso. Menino mimado. Que o pai e a mãe não podem pescar, que o filho. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A criança faz isso, ó. Pai, a mãe me bateu, pai, a mãe me bateu. Para que tu bateu a menina? Para que tu bateu a criança? Não, porque ela fez. Olha, não vai bater a criança não. Aí o bichinho aperta no pão do pai. Aí te amo, papai, te amo. Aí quando é a mãe, pai, mãe, o pai me bateu. Aí, eu já disse que não é para bater essa criança. A criança vai crescer estruturada, ó. Trazendo conflitos dentro da casa, destruição dentro da casa. Tá? O relacionamento agora, vamos dizer assim, destruído. O pai
tirando o direito da mãe, a mãe tirando o direito do pai. A gente tem visto isso hoje em dia? A gente tem visto isso nos últimos dias? Aí o Senhor está dizendo, ensina a criança o caminho que deve andar, ainda quando cresça, não desvia. Não desvia. A criança está sendo educada diante do pai, diante da mãe, diante da sociedade. Ele não está simplesmente sendo cuidado pelo pai e a mãe, mas ele está sendo preparado para sair lá fora, ele saber respeitar o tio, saber respeitar o vizinho, saber respeitar a colega, a professora, todos aqueles que estão lá fora, agora aprendeu a respeitar e honrar. Pois ele foi de berço. Você viu o que nós estamos precisando? Está vendo o que nós estamos falhos, estamos necessitados? E sabe qual é o maior defeito do pai e da mãe? Um deles é não querer deixar a criança passar o que nós passamos. Eu comi arroz branco sem gordura e sem sal, mas os meus filhos vão comer só carne. Só carne. O que eu passei, ele não vai passar. Sabe o que acontece? Criou um filho rebelde, achando que é dono de tudo, pode tudo. Mas quando passamos pela luta, pela prova, lá na frente, a gente satisfeitinho. Eita Deus, olha só, satisfeito, depois de ter comido, evangelista, arroz branco, a mãe não tinha gordura, a mãe esqueceu de botar o sal. Quando chegava 1h da manhã, 1h da tarde, a gente ia comer aqui, de comer já vindo frio, com uma leve e meio outro na cabeça aqui, ó, com a bacia batata de comida pra gente, sabe o que acontece? E a gente pegava aquele de comer cheio de vida, ia comer aquele arroz branco, saciava a nossa fome. Mas os meus filhos agora não quero que ele passe por isso, pois eu passei e é muito ruim. Mas nós tínhamos alegria, tinha gosto. Outro dia eu conversei com meu irmão e ele disse, rapaz, olha pra te ver. Outro dia nós comíamos arroz branco. E hoje a gente vai churrascar e as carnes dá para os cachorros. E a gente tem mais nem apetite para comer. Tudo passa. Os nossos filhos têm de tudo, não sabem dar graça, não sabem agradecer. Tem de tudo e não sabem agradecer. Então está aqui o meu e o teu defeito. É não querer ver os nossos filhos passar por o que nós passamos. Mas só porque passou e você está aqui hoje, você tem caráter, eu tenho caráter, nós temos caráter, nós passamos, vamos dizer assim, sabendo da graça. E os nossos filhos, com tudo dentro de casa, não voltam para agradecer. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por tudo que o Senhor fez por mim, está fazendo por mim. Eu sou grato, eu não sou merecedor, mas eu sou grato. Eu estou aqui para dizer para a senhora, para o Senhor, que eu estou aqui pronto para ajudar a senhora. Qualquer lugar que a senhora precisar, eu estou aqui. Pai, da mesma forma, no dia que você não puder, eu estou no ponto para lhe ajudar. Que se lasca para lá, ali assim diz o nosso jovem. Eu já estou abusado do pai e a mãe, todo dia pega no meu pé, todo dia no meu pé. Nós temos visto isso? Tem. Criança, se você quer ter promessa e êxito diante da presença de Deus, agrada a Deus. Jovem, adolescente, se você quer alcançar a promessa de Deus e quer alcançar os planos e projetos de Deus, agora anda debaixo da direção de Deus. Adulto, se você quer andar debaixo da direção de Deus, tem que entender os propósitos de Deus. Pois não tem como você andar agora diante da presença de Deus se você não conhece os propósitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Está pesado? Tá não, meu amado. Tá não. A Bíblia nunca disse que ia ser fácil. No dia que você entrou na casa do Senhor, se alguém lhe disse que tudo ia ser mar de rosa, esse é o primeiro mentiroso, enganador. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas temor, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Se ele venceu o mundo, então você vencer para você entrar no céu é difícil. Entrar no céu é difícil, no inferno é fácil. Mas é tão fácil, mas tão fácil. Sabe o que você precisa fazer? Você sabe o que você precisa fazer para entrar no inferno? Nada. Só fazer nada. Você já está entrando no inferno.
Agora, para entrar no céu, a Bíblia diz que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Olha para te ver. Para entrar no céu, precisa negar a si mesmo, seu orgulho, seus prazeres, e agora deixar a sua vontade, pegar a sua cruz, agora colocar no ombro e seguir a Jesus. Criança, tem uma promessa de Deus para a vida das crianças, dos jovens, dos filhos. Onde o pai e a mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Filho, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Aí o Senhor vem com a promessa. Para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas se o filho honra o pai e a mãe, o que acontece? Se te aumentar, diminui. Pai, não acenda a ira dos teus filhos. Não acenda a ira dos teus filhos. Não afasta a vara dos teus filhos. Não. Apoiador demais. Vai encerrar, meu amado. Eu lembro que eu vi a mãe me dando uma cabalada de vassoura na cabeça. Foi a dor mais terrível que eu já senti no mundo. Eu já sou um filho para dor. Quando bateu, passou meia hora, eu trouxe aqui, ia baixar. E quando não ia baixar, mais doía. Mas que bateu com isso no corpo inteiro. Então, aí ela me disse que eu fiz no lembro. Eu disse, mas eu lembro, mamãe. Doeu demais. Sabe? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena agora conhecer as correções que ela me deu lá atrás. O meu pai me deu lá atrás. Os meus irmãos me corrigiram lá atrás. E hoje, ser bem sincero, eu tenho alegria em tudo aquilo que a gente passou lá atrás. E hoje eu tenho prazer de anunciar, se fosse para me escolher, já como diz a Francisca Jean, tivesse uma oportunidade de voltar novamente, nascer em outra forma, agora em outro tempo, sabe, eu queria nascer na mesma família que o Senhor me colocou. Na mesma família. Sabe por quê? Porque eu vi um amor brotar desde pequeno, lá de baixo, quando a gente não tinha nada, comendo arroz branco. Muitas vezes correndo uma ladeira, eu ouvi uma zoada, já como meu filho, uma zoada do caminhão descendo uma ladeira, e nós tínhamos que subir a outra, e nós vimos para casa. Se caso o cara desse, agora eu comecei a vontade de parar para nos dar carona, nós já estávamos em cima da ladeira, pô, no meio da ladeira, o carro não para, né? E aí eu fiquei aqui, mas o Paulo veio, já vai um pouquinho, não cresceu, mas já vai um pouquinho na época, né? E aqui nós íamos correndo, né? Correndo, eu cansadinho atrás, ele pegava a minha mão e subindo, vamos, corre, pai. Aí quando chegou lá em cima, o camarada passou, nem olhou pra gente. E eu caí nos olhos chorar. Eu caí nos olhos chorar, sabe? Quase em fundo. Desgostoso. E ele bem, já mais maduro que eu. O que é isso, pai? Fica assim não, foi porque ele subiu mais rápido, chegou mais rápido em casa. Então em toda a área da minha vida eu contemplo, eu vejo a paz dos meus irmãos, me ajudando, batalhando juntamente comigo. E ainda hoje, distante. Mas na hora que a gente precisa, ele está no ponto para nos ajudar. Sabe o que eu quero transmitir para você? Aprenda. Aprenda o que é isso, amor. Amar. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Amém? Amém. Tudo suporta. Então, eu suportei ataque, a correção, mas eu também, sabe, eu tenho só alcanço os benefícios que aquela ataque trouxe no dia de hoje. Hoje eu tenho prazer, quando eu falo da minha família. Não quer dizer que é melhor que de fulano que ciclano. E ser bem sincero, no dia que você cai na dificuldade, é o teu pai e a tua mãe que correm agora atrás para te socorrer.
No dia que você cai no fracasso, é a tua família que corre para te apoiar, não o lado de fora, não. É aquele que está à tua volta lutando para trazer o bem na tua casa, na tua vida. Então, por que nós não honrar? Abraão estava muito preocupado com esse menino que ia ser mandado embora. Mas a Bíblia diz que Deus deu promessa para ele, que Deus ia fazer dele uma grande nação. Receba a promessa de Deus, pois a promessa de Deus na minha e na tua vida é que o Senhor nos faça uma grande nação. Nós ainda hoje somos filhos de Abraão na fé. Amém? Vamos ficar de pé e vamos estar agradecendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, teu infinito, a tua infinita misericórdia. O Senhor tem contemplado e visto, ó Pai, todas as nossas necessidades e também a nossa limitação e as nossas falhas. Também o nosso pecado, Senhor, pois aqui estamos pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pois sabemos que muitas das vezes temos ferido os teus princípios, mas nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Que a tua mão, Pai, possa repousar sobre cada vida, cada sonho, cada projeto. Que o Senhor possa o levar em segurança, assim como o Senhor trouxe até aqui em segurança, o Senhor possa despedir em segurança. E que a tua mão, Senhor, possa o conduzir nessa semana. E dando uma semana abençoada, Pai, debaixo da tua direção e da tua mão santa. Que o Senhor possa estar abrindo porta, Pai, que procede do Senhor. E fechando porta que não procede de ti, mas dando livramento aos teus pequeninos. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja no meio da igreja. A igreja diz amém? Amém? Está terminado. Cumprimento teu irmão na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se alguém